Olá, meu nome é Leandro Franco. No devocional de hoje, nós vamos meditar porque Cristo teve de morrer. Mas antes disso, vamos abrir nossas Bíblias para Romanos 3. A gente vai fazer a leitura de alguns versículos, tá? Do versículo 23 em diante. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declarou justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o seu sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor de todos que creem, ou todos que creem. A Bíblia nos mostra que quando Deus criou o homem, Ele criou perfeitamente. O Adão, no Éden, ele não tinha nenhum tipo de pecado, não tinha nenhum tipo de falta de caráter, nem mesmo doença havia ali. Havia somente uma comunhão com Deus. Deus e o homem, uma comunhão perfeita. Mas, em Gênesis 3, houve a queda do homem. E o homem se separou de Deus naquele momento, pois Deus tinha feito um pacto com Adão. Caso ele desobedecesse, na desobediência de Adão haveria uma penalidade, a penalidade seria a morte. E assim a morte, por causa de Adão, passou a todos os homens, mostrando que todos pecamos, todos nós somos pecadores. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não abandonou a raça humana. Ele fez a promessa a Adão, no capítulo 3, versículo 16, dizendo que mandaria, enviaria o filho, descendente de Eva, para pisar sobre a serpente, a cabeça da serpente. Isso nós nomeamos como o proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho em toda a Bíblia, E isso é a trajetória que toda a Bíblia vai contar. Esse é o cenário bíblico que toda a Bíblia descreve, De Gênesis a Apocalipse, a centralidade de Jesus. Por que Jesus veio? O que ele veio fazer? Ele veio pisar a cabeça da serpente. Ele não vai fazer isso, mas ele já fez. E foi necessário que ele fizesse isso na cruz. Então, a necessidade de Cristo morrer foi para nos resgatar. Como nós lemos aqui em Romanos, O sangue dele é o que nos purifica de todo pecado. E era necessário que alguém pagasse. Esse símbolo do sangue é estipulado, é mantido desde lá de Gênesis. Quando o homem, ao pecar, o que ele fez? Tentou se esconder, tentou se vestir com sua própria justiça, simbolizada ali nas folhas. Mas Deus, na sua grande misericórdia, demonstrou que somente por derramamento de sangue eles seriam justificados. Então Deus, no símbolo ali, que ele matou aquele animal, e por meio do sangue daquele animal derramado, eles puderam ter as vestes de um animal. E esse símbolo de alguém tendo que morrer, foi perpetuado durante toda a velha aliança. Depois nós vemos isso com Noé, nós vemos isso com Abraão, com Jó, com Moisés, com o povo de Israel. Alguém tem que morrer. Alguém teria, que assumir o lugar. E até então, durante toda essa história do Velho Testamento, o símbolo perfeito a qual se referia Jesus era o Cordeiro. Não é à toa que João Batista, quando vê Jesus, ele dá um brando, Eis o Cordeiro. Jesus é a manifestação daquele que haveria de ser o sacrifício perfeito de Deus. Para que eu e você possamos ser justificados, é somente pelo sangue de Cristo Jesus. Alguém teria que pagar. A necessidade de Cristo morrer é porque eu e você somos pecadores. E se eu e você podemos declarar que somos salvos, só somos salvos
pela morte de Cristo Jesus. Como eu disse lá atrás, né? Quando Adão pecou, ele se separou de Deus. E quando Cristo morreu, nós nos religamos com Deus. Por quê? Por meio do sacrifício de Cristo, nós podemos ter a nossa união com Deus. Para isso, nós devemos crer, nos arrepender e confiar em Cristo Jesus, pois Ele morreu para nos justificar nossos pecados. Isso é o ponto mais alto da Bíblia. Nenhum homem nasceu para morrer. O objetivo de Cristo foi nascer para morrer. E nenhum outro homem teve essa missão, esse objetivo, morrer. Ele falou inúmeras vezes: eu vim para salvar os que estão perdidos. Eu vim para morrer. Eu vim para morrer. E é muito belo quando nós vemos essa postura de nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. E a seriedade disso, do meu pecado, do seu pecado, é demonstrado também na cruz. Deus poderia ter morrido de qualquer jeito, né? Deus encarnado, Deus homem. Mas para mostrar a seriedade do meu pecado, do seu pecado, nós vemos isso na morte de Cristo Jesus. Como ele sofreu, como ele foi ali, né, chacoteado. Colocaram a coroa de espinhos naquele que tem a coroa de toda a sua criação. Colocaram um manto zombando dele, a qual os céus é a glória daquele mesmo que estavam ensanguentados ali. Zombavam, batiam, cuspiam no príncipe da paz. Mas é dito sobre aquele que morreu, que todo o joelho se dobrará e toda a boca confessará que Ele é o Senhor. Então foi necessário que Cristo morresse, para que por meio da morte de Jesus, eu e você fosse justificado. Então a morte de Jesus Cristo é o ápice de toda a história. É o ponto principal. É onde se divide daqueles que olhavam para o futuro e daqueles que olham para trás. Cristo é o ponto central de toda a história. Então, a importância da morte de Jesus é para que eu e você, mortos em nossos pecados, agora podemos nos tornar vivos. Então, na morte de Cristo, existe uma alegria. Aquele que era justo, que nunca pecou, que nunca errou, que nunca ofendeu ninguém, ele morreu por aqueles que pecaram, erraram e ofendiam. E essas pessoas somos eu, você e milhares durante toda a história que olharam para o futuro, para o Cristo que haveria de vir ou para o Cristo que já veio. A importância da morte de Jesus Cristo, e agora falando para nós que já cremos, é de total importância para que eu e você venhamos andar no caminho da justiça dele. Não desperdice o sangue do Cordeiro. Uma vez que ele morreu por você, não volte para uma vida de pecado. Não se volte para uma vida mundana. Honre o seu Senhor, pois o preço que ele pagou não foi de ouro nem de prata, foi o derramamento do próprio sangue dele naquela cruz. Viva e morra para a honra e glória do seu Jesus Cristo. Então, diante dessa Sexta-feira Santa, né, embora nós evangélicos não venhamos a comemorar esses feriados, é uma boa data para a gente lembrar realmente daquele que morreu na cruz, aquele que era santo e puro, que morreu para aqueles que nada mereciam ser no inferno. Então alegre-se diante do Senhor, glorifique o Senhor, pois se não fosse Ele, você e eu não teríamos nada para apresentar diante de Deus. Então essa é a importância da morte de Jesus Cristo. Se você tem gostado do conteúdo do canal,
Eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe, curta, comente aqui algo que tenha marcado nossa vida perante a cruz de Cristo Jesus e que esse conteúdo seja feito para a honra e glória de Deus. Até mais!